Oi, oi, tudo bem com você? Passando aqui para te trazer um conhecimento da palavra de Deus, especificadamente para pais e mães, tá bom? Se você tem filhos, um, dois ou mais, eu quero passar para você esse conhecimento, lembrando que é um conhecimento com base na palavra de Deus e no nível que eu já adquiri, porque eu sou mãe. Tá? Eu tenho um filho de 6 anos e eu vou trazer aqui para você esse conhecimento, já adiantando, e que eu quero dizer aqui, porque que às vezes a gente não consegue educar os nossos filhos de acordo com as nossas expectativas, tá? Sem nenhuma enrolação, eu já vou falar sobre por que às vezes nós temos dificuldade de educar os nossos filhos pondo em prática aquilo que a gente almeja? Por exemplo, quando eu tiver meu filho eu nunca vou fazer assim, nunca vou fazer desse jeito. Não vou fazer igual o fulano faz, não vou fazer igual o meu pai fez comigo. Olha só, por quê? Porque expectativa é uma coisa, realidade é outra. Porém, quando nós colocamos as nossas expectativas na palavra de Deus e também naquilo que a ciência vai falar sobre, é possível conseguir ter resultado, tá bom? Por quê? Porque a palavra de Deus ela é verdadeira, né? Viva e eficaz, ela tem resultado. E a ciência ela vai trazer um conhecimento daquilo que foi descoberto, daquilo que foi estudado, pesquisado, às vezes até experimentado, né? Fizeram um experimento com uma quantidade de pessoas e deu certo, tá? Lembrando que a ciência ela sempre vai estudar sobre o mesmo assunto várias vezes e vai descobrir muito mais coisas. E é isso aí. Olha só, desde a queda de Adão e Eva, o mundo, né? Ele foi contaminado, a natureza foi amaldiçoado também, e o homem e a mulher foram expulsos, e aí eles tiveram 2 filhos, um que foi Caim. Gente, ó, tô suando, meu suor tá escorrendo, porque Goiânia, meu Deus, tá pegando fogo. O filho dele, de Adão e Eva, o filho da desobediência, ele cometeu um crime de morte, e ele foi por Deus amaldiçoado. A geração de Caim é amaldiçoada, tá? E aí, Caim, né, que matou Abel, seu irmão, o filho que era aceito por Deus, que tinha obras plausíveis diante de Deus, esse cara, ele recebeu uma sentença de destruição sobre a vida dele, sobre a geração dele. E Abel, o sangue dele foi derramado, entendeu? Não teve como ele ter a sua geração assim como Caim, tá? Então, todo esse povo que vem de lá pra cá é tudo geração de Caim, é tudo a galera que desceu pro lado errado, entendeu? É tanto que assim que Caim mata o seu irmão, o povo dele começa a matar uns aos outros, começa só destruição, só morte, só coisa ruim, né? Só que aí vem Jesus, lindo, maravilhoso, que representa Abel, né? O filho aceito por Deus, que tem obras que são aceitas, obras de obediência, que Jesus ele vem para um povo, tá? O povo caído mesmo, o povo derrotado, destruído. Ele vem para salvar um povo, só que esse povo não aceita Jesus, assim como o Caim fez. Caim foi mal com Abel, né? E o povo de Deus, eles não aceitaram Jesus Cristo. E aí Deus ele faz aquela maldição se transformar em bênção para todos os que nele creem. E aí, meu amor, todas as maldições, todas as coisas ruins, todos os pecados, todas as doenças, enfermidades são lançadas sobre Jesus Cristo. Então, tudo que era ruim se transformou em bênção por meio do sacrifício de Jesus, porque Jesus pegou aquilo, entendeu? Sobre ele. Com a natureza pecaminosa, porém, não pecou. Aí, meu Deus,
não sei se eu vou dar conta, eu tô suando, o suor tá minando aqui, ó, é a mina de água aqui, a fonte de águas vivas aqui, literalmente. Aí o que aconteceu? Por meio de Jesus, por meio da graça, nós podemos mudar essa história, esse padrão de repetição, né, que os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas vão falar que a Bíblia vai falar sobre maldição hereditárias, vão repetições, só que a ciência vai falar sobre padrões repetitivos, né? Então, assim, o que tem a ver tudo isso aqui que eu falei para você? Tudo que eu e você praticamos, seja positivo ou negativo, vai ter sim uma influência da criação que nós recebemos. Porém, isso já vem de lá, entendeu? Por isso que eu trouxe essa realidade sobre a história de Caim aqui. Já vem de lá. Os nossos pais, eles não fizeram conosco coisas erradas, assim, o modelo de criação errado, por maldade, só, porque assim, eu sou ruim com meu filho mesmo. Não, é porque ele aprendeu, ele veio pegando de muitas outras pessoas, entendeu? E foram passando. Só que por meio de Jesus nós podemos quebrar esses padrões de repetição, essas maldições hereditárias, pegando o que o Espírito Santo de Deus faz em nós, que são os frutos, né? As obras do Espírito, que elas são amor, alegria, paz, paciência, etc. Aí o que eu quero dizer aqui o foco principal é que às vezes você, mamãe e papai, vai querer tratar seu filho, educar seu filho de um jeito, só que você às vezes vai ter dificuldade. Você vai falar assim, meu Deus, mas eu não queria bater no meu filho assim, eu não queria falar com meu filho assim, só que eu explodi, eu fiz. Mas por quê? Porque alguém fez primeiro com você, porque já também existe uma natureza pecaminosa, né, dentro de você, caída, que é essa natureza herdada lá do primeiro pecado. Então, assim, às vezes você vai fazer porque existe essa carne aí dentro de você, tá bom? Existem traumas, existem bloqueios que aconteceram lá na sua infância, que tem até uma frase que diz assim, eu não sei quem é que fala, só fere quem foi ferido, sabe? Só bate quem já apanhou. Não necessariamente ao pé da letra, né? Mas, normalmente, pessoas que são muito agressivas, elas sofreram algum tipo de agressão na infância, tá? Lembrando que nem tudo que você sofreu lá você vai praticar, você vai trazer. Mas, às vezes, você vai fazer coisas que você não quer fazer, sabe? Mas isso daí tem a ver com o modelo de repetição hereditário da sua família, dos seus antepassados. Ai, gente, eu não sei se eu vou dar conta de gravar que eu tô suando. Olha só, nós temos que ter um entendimento que por meio da palavra de Deus, que os nossos filhos, eles são bênçãos, eles são presente de Deus, tá? Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui sobre... antes de eu ler o versículo, eu quero dizer para você que todos nós, quando nós somos criancinhas, o nosso cérebro, ele não sabe separar a mentira da verdade. A gente não tem filtro, sabe? É como uma esponja que recebe tudo num filtro ali, fica tudo ali dentro, entendeu? O seu cérebro, ele recebe tudo como real mesmo, ele vive naquilo que você falou. Se você chamar uma criança de feia, ela vai acreditar que ela é feia. Se você chamar uma criança de inteligente, conforme o tempo vai passando, mas você é inteligente, você é capaz, ela vai acreditar nessas palavras, tá? Tanto palavras positivas como negativas. E você, pai e mãe, né? Eu também como mãe, eu que tenho que plantar essas sementes sobre a vida do meu filho, lembrando, tá? Que o cérebro dele vai pegar como verdade. Então, como eu falei, né? Vai ser independente do que vai ser lançado, seja positivo ou negativo. Então, assim, é super importante já... antes de querer ter um filho ou tendo um filho, já entender que tudo que sair da sua boca
sobre a vida do seu filho vai ser verdade, entendeu? E aí, às vezes, essa criança, ela vai crescer com um estilo de vida que vai ser de acordo com as palavras que ela recebeu, vai ser de acordo com o modelo de criação que ela recebeu, o tratamento, tá, sabe? Nem tudo ela vai pôr em prática, nem tudo ela vai levar, nem tudo ela vai ficar acreditando, tá? Nem tudo. Por quê? Porque ela também é um indivíduo, né? Não é porque ela veio de você que ela tá grudada em você. Mas pode sim haver um cordão umbilical, um cordão emocional que não cortou. Sabe aqueles filhos que não desgruda dos pais, mesmo grande? Por quê? Porque não houve uma quebra. Mas tudo que você viver na sua vida, na sua conduta, tudo que você recebeu também dos seus pais, você pode passar para os seus filhos, tá? Como maldição hereditária, se caso for algo ruim, maldito, entendeu? E se for coisas boas, ok, tudo bem. Mas nós precisamos lembrar disso aí. Não é só você falar com a criança assim, porque você não sei o que, não sei o que. Você tem que lembrar que tudo isso tá entrando dentro dela, tá ok? Eu, particularmente, eu já chorei muito nos pés do Senhor, já pedi muito perdão para Deus. Oh, Deus, eu agi com meu filho assim, eu gritei com meu filho, eu falei assim, eu sei que a tua palavra não aceita essas coisas, porque a própria palavra de Deus vai dizer que nós não devemos, sabe, ter a gritaria, raiva demais. Raiva é normal, mas aqui vai dizer que não devemos ter acessos de raiva, aquela pessoa raivosa, briguenta, sabe? Aquela pessoa impulsiva que ela não sossega, não. Ela só vive, assim, pressão, 24 horas. E aí, se nós fazemos isso com nossos filhos, é isso que eles vão se tornar lá na frente, lá no futuro, né? Sempre olhando para a palavra. E aí eu falava, meu Deus do céu, meu Deus, o que é isso? Por que eu faço isso? Aí eu comecei a questionar Deus, perguntava também para Deus, por que eu faço isso? Se eu sou crente, se eu vou para a igreja, se eu oro, se eu jejum, que não sei o quê. E fui falar, né, das coisas que eu estava fazendo positiva e apresentar aquilo que era ruim que eu estava fazendo, que eu não estava fazendo porque eu queria, entendeu? Assim, tipo, de forma consciente. Quando eu ia ver, eu já tinha falado, já tinha feito. E aí Deus, com a sua bondade e misericórdia sobre mim, né? Porque quando a gente se torna crente, nada muda da noite para o dia, é um processo. Ultimamente eu já venho passando por um processo de autoconhecimento a longo prazo, já tem um tempo, já há alguns anos, e agora eu estou conseguindo acessar, com a ajuda de Deus e conhecimentos de autoajuda, os meus traumas, tá? De coisas passadas, de sofrimentos que eu passei, eu estou tendo uma consciência do que eu vivi e por que às vezes eu fazia. Por quê? Porque fizeram comigo, entendeu? Porque eu recebi de lá de trás e eu vim repetindo. E aí eu tomei consciência do qual isso é prejudicial para a vida do meu filho. Porque não adianta eu só ler Bíblia para o meu filho, orar na cabeça dele, falar, meu filho, Jesus ama você, a mamãe ama você, se eu for uma mãe que eu faço ao contrário das minhas palavras, sabe? De forma impulsiva. Então, eu simplesmente quis passar aqui para você desse conteúdo, lembrando que eu estou melhorando, vou entrar para um nível mais profundo de cura, de conectar com esses traumas, esses bloqueios, todo esse sofrimento que eu passei lá atrás, para curar, né, para me enxergar de uma forma racional, não só emocional, para que eu mude, para que eu não carregue na minha vida pessoal e não coloque na vida do meu filho a maldição hereditária dos meus antepassados, né? Com a ajuda de Jesus, com essa nova vida em Cristo Jesus, porque ele lançou sobre ele todas as maldições hereditárias. E é óbvio que é com paciência, né? Consciência e paciência, né? Eu já sei que eu já melhorei muito. E aí eu já percebi que eu dei uma melhorada, nossa, eu tô totalmente diferente, a minha mente tá totalmente diferente de uns anos atrás,
por meio da palavra de Deus, por meio do conhecimento científico, né? Por meio dessas pessoas maravilhosas que Deus colocaram no mundo, com esse dom, né, de ser psicólogo, de ser psiquiatra, de ser psicanalista, para eles, que eles tenham um dom de entender melhor essa área aí da alma, por que as pessoas são feridas e por que elas ferem, né, o que realmente aconteceu. A palavra de Deus vai dizer sobre isso de uma forma mais espiritualizada, e eles vão trazer mais mastigadinho, sabe? Bem explicadinho, detalhadamente pra gente. E aí, o que eu quero dizer aqui pra você, resumindo, maldição hereditária são tudo que os seus papais e mamãe veio fazendo, tá? Do primeiro pai, da primeira mãe. Quem foi o nosso primeiro pai? Adão e Eva, de lá pra cá, entendeu? Aí, meu amor, assim, é tudo. Corpo, alma e espírito. Tudo, tá? Mas eu quero sempre trazer pra você que tem Jesus no meio do caminho ali, ó. Jesus saiu bem no meio do caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, entendeu? Jesus vem com essa restauração, essa transformação sobre nós, sabe? Pra mudar tudo isso que aconteceu lá, mas... lembrando de novo, tem uma natureza pecaminosa dentro de nós, uma natureza caída, que isso daí só vai mudar quando Jesus Cristo vir e glorificar também o nosso corpo. Quando o nosso corpo estiver totalmente glorificado, não haverá nada de nada, entendeu? Porque lá em João, eu não lembro exatamente o capítulo, vai dizer: aquele que diz que não peca já está pecando. Por quê? Porque existe ainda uma natureza pecaminosa. Por isso que nós temos que pedir perdão para Deus todos os dias. Então, assim, Laisiano, tá, e aí? Eu peguei tudo de Jesus, aprendi, desbloqueei, fiz terapia, fiz um monte de coisa legal. E aí? Tô perfeitão, tô maravilhosão, não vou errar mais? Então... não é bem assim, entendeu? Lembra da parte do corpo glorificado, que só Jesus vai fazer. Você vai melhorar, você vai subir de nível, porém, tem a parte do corpo que ainda vai ser glorificado. Aí não vai fazer mais nada de nadica do que das coisas erradas. Olha só, Deus, ele vai nos orientar na palavra dele, lá em Provérbios 22, verso 6, que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho devido, no caminho certo, no caminho reto. Qual é o caminho devido, o caminho certo, o caminho reto? A palavra de Deus. A palavra de Deus que é reta, tá? Mas tem muita gente aí, meu amor, que não é crente, que tem os filhos melhores do que os crentes. Por quê? Porque foi um modelo de ensino. Não tem nada a ver só com espírito não, entendeu? Não é só coisas espirituais não. Como eu falei, vai influenciar o ensino. Tudo que nós vamos ensinar para os nossos filhos vai influenciar as 3 áreas. Corpo, alma e espírito. Tudo. Olha só. Aqui em Provérbios 22, versículo 6 vai dizer assim, nossa, eu queria que esse vídeo fosse bem mais resumido, mas tudo bem. Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Até o fim da vida. Por quê? Porque, como eu falei, a criança é como uma esponjinha, o cérebro dela, né? Pega tudo que você vai ensinar para o seu filho, fazendo, mostrando, exemplifica tudo assim, ele vai primeiro entrar para o cérebro por meio da visão dele, entendeu? Vai entrar lá para dentro. Aqui dentro é como se fosse uma caixa super poderosa que recebe tudo que é bom, tudo que é ruim. Então, assim, isso vai ecoar, entendeu? Vai ecoar na vida pessoal dele, lá dentro dele e para as gerações futuras que ele vai ter. Então, assim, por que é super importante eu e você tomar muito cuidado com o que eu falo, com o que a gente fala sobre a mente de uma criança? Por quê? Porque essa criança pode repetir essas palavras sobre a vida do filho dele. Aí o filho dele vai repetir sobre a vida do filho. Uma palavra maldita ou palavras malditas, meu amor, pode sair destruindo a mente de um monte de pessoas.
de gerações e gerações, para você ter noção, o poder que o ser humano tem. O ser humano, ele é uma potência, só que ele não sabe, nem todo mundo sabe disso. É porque as pessoas acham que tem que virar um bichão, assim, um anjão, né? Pra se transformar e falar, nossa, eu sou super poderoso. Não, meu amor, uma palavra que sai da sua boca passa por gerações e gerações, porque nem todo mundo vai cortar essa palavra, nem todo mundo vai tirar essa maldição de cima de si, de cima de seus filhos. Tem muitas coisas que os meus pais fizeram que eu não faço, mas tem muitas coisas que vieram de lá que me bloqueou, e hoje eu tenho que tratar, porque senão eu vou bloquear meu filho, entendeu? Por quê? Por causa da verdade, por causa da Bíblia. Nem todo mundo vai ter uma família cristã, assim, que de repente, rapidinho, um filho, eu vou virar crente, vou dar uma mudada aqui. Não, tem gente que tem famílias aí, ó, que a geração é antiga e quase não tem crente para dar uma mudada, sabe? Para dar uma quebrada nesse padrão, nessa maldição por meio de Jesus. Aqui, no verso 20 de Provérbios, no versículo 11, vai dizer assim, ó. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos a gente pode saber se ela é honesta e boa. Olha só, isso daqui vai dizer sobre a conduta, né, da criança. Ela é uma resposta daquilo que ela recebeu. Se você olhar para uma criança assim específica, com comportamentos assim que você fala, meu Deus do céu, esse menino é muito mal educado, esse menino é isso, esse menino é aquilo, mas é porque essa criança, ela recebeu isso que você está vendo. Foi isso que foi plantado sobre a vida dessa criança, tá? Eu particularmente, como eu falei, eu sou cristã, eu leio Bíblia para meu filho, eu oro sobre a vida dele, porém ele teve uma parte, tá? Do genitor dele que tinha comportamentos específicos que não eram positivos, que pegou, meu amor, pegou igual aquele versículo lá que fala sobre cuidado com o fermento dos fariseus, que se jogar só um pouquinho leveda toda a massa. Então, tem seres humanos que eles pegam coisa errada mais rápido e mais assim, no impacto assim, surreal. Tem criança que às vezes pega, mas pouco. Tem outras que parece que ele faz abraçar mesmo aquelas coisas erradas. E meu filho tem isso. Ele pegou uns comportamentos ali do genitor dele, que hoje eu tô tendo trabalho a tirar. E eu tô tendo, mesmo sendo crente, mesmo meu filho, mesmo falando. E tem pessoas que vai falar assim, Lidiana, mas é porque você é omissa, porque você é isso, porque aquilo. Não, meu amor, eu tô sempre falando com a criança. Eu não posso abrir o cérebro dela e arrancar uma semente maligna que foi lançada por meio de um exemplo, por meio de uma palavra, né, um estilo de vida. O meu estilo de vida, o meu exemplo de vida está aqui, né? Mas essa criança, ela recebeu outro modelo. Então, assim, eu estou tendo uma certa dificuldade com isso. Lembrando que tem tudo a ver com esses padrões de repetições e é uma escolha que eu fiz, infelizmente. Uma escolha, né, que a mulher, é ela que escolhe o genitor para o pai dos seus filhos, entendeu? Infelizmente, no momento que eu fiz uma escolha, devido a todos esses padrões de repetição ruins, eu fiz a escolha errada e aí deu ruim, entendeu? Por quê? Porque é tudo aprendido. Mas eu não sei, eu não sabia, Lidiana. Meu Deus, eu escolhi um pai ruim, escolhi uma mãe ruim. Então, meu amor, já vem de lá. Você só precisa ter consciência disso, tratar disso e resolver o que precisa ser resolvido, que está no seu alcance, ou não sei agora o que fazer, assim, porque cada um vive sua vida, né? Cada um tem que saber o que fazer, o que escolher para si mesmo, mas não é fácil mesmo não, entendeu? Não é mamão com açúcar, escolher uma escolha super séria e achar que vai resolver tudo assim, fácil. Por isso que vai dizer que nós temos que ter uma consciência que uma das escolhas mais sérias da nossa vida é reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor, único Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas, e o nosso cônjuge, né? Essas são as duas escolhas
cruciais. Por quê? Porque o nosso cônjuge vai formar uma geração juntamente com a gente. E essa geração vai virar outra geração. Não, vai só progredir, né? E tudo isso vai depender de uma única escolha. Foi uma única escolha que fez o homem e a mulher cair lá do jardim. Uma escolha só uma escolha, entendeu? Só uma coisinha, não precisou ser uma coisona, não. Só foi uma escolha. Escolha essa de desobediência, que foi comer do fruto proibido. Vamos lá, então, aqui sobre Provérbios 20, 11, vai dizer sobre a conduta da criança, né? Que, tipo assim, quer saber como que é, se a criança é honesta, se ela é boa, vai olhar para o comportamento dela, mas esse comportamento vai dizer sobre o modelo de criação que ela teve, e esse modelo de criação vai denunciar quem está criando, quem está ensinando. Olha só, os nossos filhos, eles são uma bênção, tá? Por que os nossos filhos, eles são uma bênção? Eles são coisas boas, coisas, meu Deus, me perdoe, errei, gente. Não são coisas, são seres bons. Por quê? Porque lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, vai dizer que Deus olhou para tudo que ele criou e disse que era bom, ele viu que era bom. Então, assim, ainda que existe uma natureza pecaminosa dentro de nós, dentro das nossas criancinhas, nossos filhos são bons, porque isso tem a ver com a criação de Deus, com a semelhança de Deus mesmo, com essa queda aí, tá? De Adão e Eva. Não podemos desprezar totalmente, por quê? Porque nós somos criaturas segundo a imagem e semelhança do Criador de Deus, entendeu? Então, assim, nossos filhos, eles são bênçãos, tá? E nós precisamos abençoar a vida deles e não amaldiçoar, porque quem faz isso é Satanás. Vamos lá em Salmos 127, verso 3, vai dizer assim, ó: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha só, os nossos filhos, aqui vai falar de filhos, não de filho, né? Os nossos filhos, eles podem servir como testemunha para nós mesmos, vai servir como ajudantes, tipo assim, o pai adoeceu, os filhos estão ali para ajudar, sabe? O pai morreu, os filhos vão tocar o negócio do pai, os filhos vão, como é que fala? Progredir, tá? O legado do seu pai. Mas isso aqui que eu tô falando é sobre pais que realmente criam os seus filhos para isso. É óbvio que os seus filhos podem fazer suas escolhas de vida, porém tem muitas famílias aí que eles perpetuam, né? Os filhos perpetuam o começo da obra do seu pai, um trabalho, uma empresa, alguma coisa, uma educação, um ensino, né? Um estilo de vida. Então, assim, os nossos filhos, eles são uma bênção, não só uma palavra, mas, assim, uma vida, né? Uma conduta. E isso daí vai passar sobre os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos e tudo mais. E aí, meu amor, você vai olhar para aquela família, para aqueles filhos, aquele pai não está mais lá, porém, o estilo de vida daqueles filhos, eles são uma testemunha de quem você foi, quem foi a mulher que você foi, quem foi o pai que você foi, mesmo morto, entendeu? A sua vida vai estar na vida dos seus filhos, ainda que você esteja morto, porque a palavra de Deus vai dizer assim num versículo, que ainda que eu morra, viverei, alguma coisa do tipo, porque não é a pessoa em si, mas o estilo de vida que ela deixou aqui, né? O exemplo de vida dela, o legado dela. Então, assim, de vez de falar que seu filho é um menino bobo, não chama seu filho de bobo, não, chama dele de inteligente, para ele acreditar que ele é inteligente, tá? Para ele começar a pensar nisso, tipo assim, nossa, mas
eu não tô conseguindo, mas meu pai falou que eu sou inteligente. O que que tá acontecendo? Nossa, mas eu sou inteligente. Por quê? Porque ele acreditou na sua palavra, entendeu? Então ele vai procurar resolver o problema, né? Ele não vai fugir do problema ou procrastinar. Por quê? Porque ele já tem uma solução sobre a vida dele, ele já tem uma verdade sobre a vida dele, porque tem um caminho para aquilo que ele não está conseguindo resolver. Mas se você amaldiçoa seu filho, chama seu filho de bobo, de besta, que ele não sabe de nada, que ele é burro, que ele é assim, assado, o que vai acontecer com essa cabeça? Não vai funcionar, não vai progredir, entendeu? Agora, aqui eu vou falar sobre as coisas que podem influenciar na vida dos nossos filhos a longo prazo, lembrando que pode ser de forma positiva ou negativa. Com a sua conduta de mãe, né, e de pai, dentro e fora de casa, tipo assim, o modelo de vida que você tem aí, tipo, aquela pessoa que é duas caras ou só uma cara, entendeu? Ela tem uma conduta aqui dentro de casa toda de um jeito e lá fora ela tem outra, né? Aqui dentro de casa é um ogro, um monstro, lá fora é um Jetmla, é o cara mais elegante da cidade. Palavras positivas ou negativas podem influenciar a longo prazo também, tá? Escolha espiritual, a sua religião, vamos dizer assim, né? O Deus que você serve, isso vai influenciar também na vida dos seus filhos, tá? Na vida espiritual dos seus filhos, a curto e longo prazo, tá bom? Relacionamentos, modelos de ensino, disciplina ou não disciplina, rotina necessária, diálogo, correção, tempo de qualidade. Tudo isso vai influenciar no hoje do seu filho, né, no presente e no futuro dele, tá? Então, assim, lembrando que todas essas coisas bonitas que eu falei aqui pode ser também ao contrário, né? Rotina necessária ou desnecessária? Aqueles pais que impõem sobre os filhos coisas que não tem nada a ver, que não precisa e atrapalha a vida da criança lá no futuro, sabe? Então, assim, eu vou falar pra você aqui que eu sou um milagre de Deus. Quando Deus me resgatou, me convidou, me chamou para Ele, encontrou o meu coração, muitas coisas mudaram na minha vida, a minha mente deu uma mudada. Mesmo tendo muitas coisas para resolver ainda na minha vida, eu sou um ser humano totalmente diferente do que eu era antes, porque eu vim de uma realidade totalmente louca, bagunçada, totalmente insana. E Deus, ele trouxe luz para dentro de mim e agora ele tá trazendo mais luz, assim, para coisas que precisam ser, assim, tratadas de fato, coisas mais profundas, sabe? E eu quero dizer para você aqui com esse ponto da escolha espiritual, é que muitos pais, eles vão fazer coisas assim espirituais hoje e sabe o que vai acontecer? Eles vão parar, tá? Mas lá no mundo espiritual deu legalidade, entendeu? Aí fica aquele problema na família que às vezes a pessoa não entende, entendeu? Aí vai falar assim, Lidiana, mas o que meu filho tem a ver? Meu amor, os seus são seus filhos, são seus. O inimigo, ele nunca vai olhar para uma pessoa e não saber de quem aquela pessoa é filha. Por isso que quando um crente está andando de boa na rua, às vezes, né, tem gente que vai falar assim, fulano, você é crente? Você é da igreja? Por quê? Porque aquela pessoa tem algo que aquela pessoa identificou, entendeu? Então, o inimigo, ele sabe quem é crente e quem não é. Ele sabe quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Então, você tem que entender que muitas das vezes as suas escolhas espirituais, elas vão influenciar sim na vida dos seus filhos, lá no futuro. Às vezes seus filhos não vão entender algumas coisas, mas lembrando que sempre tem uma solução, essa solução é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele traz luz para nós, ele consegue ali, por meio do sacrifício dele na cruz, nos dá uma graça, um perdão, uma liberdade, sabe? Sair debaixo desse jugo dos nossos pais.
Não é um trabalho tão fácil, tão simples assim, mas precisamos ter fé, nós precisamos acreditar, nunca desistir, mas crer no que está escrito na palavra de Deus, porque vai dizer que Jesus conquistou nas regiões celestiais bênçãos espirituais para nós. Então, assim, se você é crente, você tem que lembrar que você foi adotado por Deus ali, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, e repreender, né, em nome de Jesus, toda essa maldição hereditária, buscar ajuda, buscar cura, buscar transformação, como eu já falei, né, busque transformação, mudança nos seus hábitos, no seu estilo de vida natural, né, os seus relacionamentos, as suas escolhas, né, a sua conduta, assim, a maneira como você cuida, né, do seu corpo. Se você pode buscar a ajuda de um profissional da alma, né, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, você pode fazer isso também. Você pode buscar a ajuda de pastores, que são homens e mulheres de Deus, que podem te ajudar em oração por meio da palavra de Deus ali. E é isso, sabe? Nem sempre vai ser fácil mesmo, porque tem coisa que é fácil da gente resolver, basta ter o conhecimento e o entendimento, só que tem outras coisas que são mais difíceis, por causa que aconteceu muitas coisas, entendeu? E então existe muitas raízes, existe uma origem muito distante daquilo, e aí você precisa começar a acessar as raízes, os canais, o que foi que desencadeou, como que aconteceu. Dói, né? Uma vez uma pessoa falou pra mim, ela falou assim, Leijana, a cura dói mesmo, sabe? Só não podemos desistir no meio do processo. É isso que eu queria dizer para você em relação à criação de filhos, com base no nível do conhecimento que eu tenho, né, na palavra de Deus também. Busque livros de autoajuda, tá? Ainda que você tenha uma dificuldade, ainda que você não ande passos largos nesse tema, né, sobre filhos, eu quero dizer para você que se você acreditar, né, na sua mente, se você crer, você vai ter resultado. O Senhor vai te ajudar sim, tá? Tenha paciência, tá bom? Mas o Senhor vai te ajudar, você vai receber a ajuda de Deus. Se por um momento você desacreditar, volte a acreditar, porque existe uma palavra que está falando que dá certo, que funciona. E essa palavra é a palavra de Deus, tá bom? E ela não mente. Se você tá tendo muita dificuldade, começa a cobrar de Deus. Deus, mas tá escrito isso. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou te servindo. Eu preciso melhorar, é óbvio. Mas eu quero que os meus filhos recebam isso também. Eu quero que os meus filhos sejam abençoados. Eu quero que todo o ensino que eu estou passando para o meu filho seja algo eficaz, assim como está sendo na minha vida. E é isso, tudo de bom. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.